dia. Vamos preparar para fazer uma prece para iniciarmos a reunião dessa manhã? No dia 2 de junho, domingo, não esse agora, outro, né? Nós estaremos recebendo aqui a Maria Inês junto com o pessoal da USE Regional de Jaú. Maria Inês, não a Maria Inês Pedato, nossa costumeira companheira daqui, né? É de Jaú. Eles que fazem a coordenação da educação espírita infantil na nossa região e que estão fazendo esse trabalho junto com as nossas coordenadoras e coordenadores aqui da evangelização infantil. E nesse domingo, no dia 2, eles vão estar aqui com a gente realizando a reunião normal que eles fazem na região e antes da reunião eles vão estar aqui fazendo uma palestra. A Maria Inês vai estar aqui realizando uma palestra sobre a importância da educação espírita infantil na casa espírita e em nossos lares. Então já fica aí o convite para essa palestra da Maria Inês no domingo, dia 2. Tá? Hoje nós estamos recebendo o Zé Antônio para fazer a preleção para a gente. Por favor. Tá? Bom dia a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui novamente reunidos, né? Nessa casa de oração, onde a gente vem buscar energias novas, né? E o tema hoje é fluidos. Fluido ou fluido? Fluido, né? Fluido seria um fluido de isqueiro, de bateria, mas os fluidos que nós iremos falar são essas energias. Mike, pode soltar para a gente, por favor? Os fluidos. A ciência, o fluido é designação genérica da fase não sólida da matéria, quando as moléculas cedem a menor pressão, movendo-se entre si com facilidade, se separando quando entregues a si mesmo. Porque tudo é energia, esses fluidos é o que a gente não vê, mas muitas pessoas sentem, mesmo sem saber. O espiritismo, fluido, é um dos muitos estados em que o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, e pode se apresentar tipo de matéria ultra rarefeita, imponderável, invisível e impalpável. Como eu já falei, a gente sente, a gente não vê. Então são muitas coisas que a gente percebe no dia a dia que são os fluidos que envolvem a nossa vida. Por favor, Marco.
Atmosférica fluida. Os espíritos vivem numa atmosfera de fluidos. Dela extraem o que necessitam, porque tomam os fluidos e agem sobre eles. Aglomeram, dispersam, dão forma, mudam propriedades. É a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. O que é isso aí? Por exemplo, a gente toma um banho, você entra num lugar onde alguém está fumando, você fica impregnado. Ou seja, aquele cheiro incomoda. Isso na parte material. Na parte espiritual também, porque às vezes você vai a algum ambiente, não está legal, e aí você sente aquilo. Isso modifica um pouco o seu campo vibratório. Numa comparação, diremos que na Terra estamos envoltos pela atmosfera e vivemos em meio às substâncias materiais que usamos e sobre as quais agimos. Agindo sobre os fluidos, os espíritos influem sobre si mesmos e sobre os outros espíritos, sobre o mundo fluídico e sobre o mundo material. Ou seja, nós conseguimos influenciar outros amigos encarnados, conseguimos ser influenciados por espíritos encarnados e também a gente consegue, através desse direcionamento, a gente consegue ajudar muitas pessoas. A gente vai ver isso ainda mais à frente. O Mike, por favor. E como agem? É com o pensamento e a vontade que o Espírito age sobre os fluidos. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente depende só do pensamento. Quando a gente pensa em algo bom, aquilo se manifesta fluidicamente e leva até onde nós estamos pensando, as pessoas, os lugares. E a gente não sabe o poder que nós temos através desses pensamentos. Mas não basta pensar, porque se nós não tivermos vontade do bem, nós não iremos conseguir pensar o bem. E para a gente pensar o bem, a gente precisa ter vontade. E vamos lá. E o faz de modo inconsciente. Basta pensar e sentir algo para causar efeito sobre eles. Ou consciente, voluntariamente, sabendo o que realiza e como o fenômeno se processa. Ou seja, é tudo muito natural. Muitas vezes a gente está pensando em alguma coisa e aquilo acontece. Está pensando em encontrar um amigo e encontra. Está pensando em algo bom e você vê que acontece. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse mundo cheio de fluidos bons. Cheio de fluidos que nos amparam e nos dão condições de ter uma vida saudável, agradável. A gente vai ver mais para frente que se a gente baixar a guarda, isso modifica. Mas tudo depende da gente. Nós não dependemos de ninguém. Pois nós temos o livre-arbítrio de fazer tudo aquilo que nós queremos. E tudo aquilo que nós plasmamos com o pensamento, a gente sente na pele. Muda, por favor. Qualidade dos fluidos. Os fluidos em si são neutros. Não possuem características próprias. Exemplificando numa linguagem mais prática, é como a água. Ela não tem gosto e ela faz muito bem para a gente, não faz? É uma maravilha, né? Principalmente as mulheres, não dá para fazer nada sem água, né? E se a gente jogar um pouquinho de limão e um pouquinho de açúcar, a gente faz o quê? Uma limonada. Nós usamos à vontade e nós tomamos. É muito bom isso. Vai fazer bem. Se tiver com sede, vai matar a sede e nos refrescar. Mas se a gente descuidadamente cair alguma coisa suja dentro dessa água e a gente tomar, a gente vai se contaminar. Ela vai fazer mal. É assim como os fluidos. Eles estão aí, neutros, nem tendendo para o mal, nem para o bom. Mas depende da gente, das nossas atitudes, das nossas vontades. Né? Os fluidos bons são resultado de pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos nobres, puros, pensamentos e sentimentos inferiores, incorretos, impuros, geram maus fluidos. Por isso, quando a gente está para baixo, a gente começa a pensar, parece que está tudo errado. Por quê?
Porque nós atraímos as coisas negativas, as coisas que não fazem bem para a gente. E a gente é influenciado. Queira ou não queira, nós somos influenciados diariamente. Se nós não tivermos esse posicionamento de orar e de vigiar, de ter essa tranquilidade de tudo que está acontecendo aqui é para o nosso bem e para a nossa evolução, a gente sofre. Pode mudar, por favor. Olha, entre si, os fluidos podem se combinar ou se repelir, modificar. Os fluidos iguais se combinam. É quando a gente encontra as pessoas que a gente conhece, ou até pessoas que a gente não conhece, parece que a gente tem uma afinidade, parece que a gente... Nossa, é uma outra energia, e é energia porque é fluido. Né? E isso é muito bom. Os fluidos se contrários se repelem. Isso a gente tem diariamente, né? E os fluidos fracos cedem os mais fortes. Mas os fluidos bons predominam sobre os maus. Olha que bom, como Jesus, Deus é bom. Por quê? A gente vê tanta coisa negativa, é só ligar a televisão, né? E o que a gente faz quando a gente vê uma notícia ruim? A gente distribui para todo mundo, né? Nós estamos fazendo o quê? Distribuindo as coisas más. E quando a gente fica sabendo que existe alguma instituição, algumas pessoas que fazem o bem, nós divulgamos isso? Quem fala uma vez por semana em Chico Xavier aqui? Uma vez por mês? Uma vez cada 3 meses? Chico, Maria Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Divaldo, muitos outros, são pessoas que espalharam, onde passaram, deixaram a luz. Deixaram energias positivas, benéficas para nós. São exemplos que Deus conseguiu mandar enviar para a Terra para que levassem uma vida simples, mas objetiva para o bem, para divulgar as coisas boas. E olha que bom, os fluidos bons, eles sobrepujam os maus. Ainda bem, porque se você tiver com pensamento negativo, você fala, não, pera um pouquinho. Não, vai embora, não quero mais saber disso. Vou pensar em algo bom. Você muda seu campo energético, seu campo fluido. Os fluidos reforçam em suas qualidades boas ou más pela reiteração do impulso correspondente que recebem do Espírito. As condições criadas pela ação do Espírito nos fluidos podem ser modificadas por novas ações do próprio Espírito ou por ações de outros Espíritos. Então a gente vê, a gente é, todo momento a gente é influenciado, né? E muitas vezes a gente recebe influência da onde a gente nem percebe. E você fica à mercê, se lastimando, pensando, né? E os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Vocês estão vendo? Obrigado. A Rosana, está preparada para vir falar aqui na frente, Rosana? Por que você veio? Porque o Roberto pediu, né, Roberto? Então vocês veem como nós somos manipulados, né? Sem querer. Ainda bem que está dentro do que nós estamos falando, né? Obrigado, Rosana, Roberto. Então, nós somos, às vezes a gente está fazendo alguma coisa, alguém fala, a gente para, fica fazendo, a gente não pensa, a gente faz. E hoje, no caso, foi algo de bom. Obrigado. Mas se for alguma coisa de ruim que não vai nos prejudicar e prejudicar alguém, a gente vai sofrer, né? É difícil, né? Mas, obrigado, viu? Pode mudar o outro quadro, por favor. Agora vamos falar dos efeitos no perispírito e no corpo. O perispírito absorve com facilidade os fluidos externos.
porque tem a natureza idêntica e também é fluídico. O perispírito funciona como uma esponja. Ele vai absorvendo. E se a gente não tiver cuidado, fica só coisas negativas nessa esponja. Porque o perispírito é o intermediário entre a matéria e o plano espiritual. Olha lá. Absorvidos, os fluidos agem sobre o perispírito, causando bons ou maus efeitos, como seja a sua qualidade. É como se a gente fosse num almoço e comesse alguma coisa estragada. Gente, depois o corpo vai sentir. A gente vai sentir um mal-estar, algo ruim. E é complicado. Isso é com os pensamentos que a gente tem também. Com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente deixa de falar, com o que a gente deixa de fazer. E a doutrina é maravilhosa, porque ela nos dá a condição de poder estudar e aprender. Tantos escritores que passam o bem. E a gente tem essa campanha aqui de sortear livros, que é maravilhosa, né? Estamos divulgando a palavra dos nossos amigos espirituais através das psicografias, né? Isso faz o bem. No caso de um espírito encarnado como nós, o perispírito, por sua vez, irá reagir sobre o organismo físico com o qual está em completo contato molecular. Ou seja, a gente vai sentir realmente. Alguém já foi a um campo de futebol, a um evento desse nível? Já, né? Ou pelo menos viu. Então você vê, lá tem um campo vibratório. E todos que estão ali estão com propósito. Todos são bonzinhos, mas a hora que começa a rolar aquela bola, é um tal de um xingar o outro, né? E a gente lá, espírita, conservador, o outro fala, chuta a perna, faz isso, e você daqui a pouco chuta também, quer dizer, nós estamos entrando no campo vibratório dessas pessoas. Então a gente tem que, para combater isso, orai, vigiai. E quando for a esse tipo de coisa, de eventos, ficar o mínimo possível, porque a gente não é de ferro. E a gente se envolve realmente. Acha que o outro é preguiçoso, o outro não está fazendo a sua parte. E a gente tira o que é de bom da gente. Essas são as energias boas que nós somos ali para compartilhar. Né? Pode mudar, por favor. Olha lá. Se forem fluidos bons, produzirão no corpo uma impressão salutar e agradável. Olha que bom. Se a gente recebe fluidos bons, e a gente consegue, né? O corpo vai sentir, vai ser agradável. Se forem fluidos maus, a impressão será penosa e nós teremos um desconforto. Ou seja, é quando a gente cruza com alguém que a gente não bate. Aí você se sente mal. Se a atuação de fluidos maus for intensa e de grande quantidade e de modo insistente, poderá determinar desordem física, certas moléstias. Não tem outra causa senão essa. Então tem muita gente que tem dor de cabeça, diarreia, até câncer. Por quê? Porque fica alimentando essas coisas negativas, principalmente o ódio, o rancor, a inveja. E um dos órgãos mais afetados é o estômago, o intestino. Por quê? Porque a partir do momento que eu encontro alguém que eu não gosto, seja um desafeto, eu mudo a minha faixa vibratória. Eu me sinto mal. Por quê? Eu vim para cá hoje com a maior das boas vontades. Aí o Roberto me pede para o outro me atrapalhar. Já levantei Eu me senti mal. O Roberto não está nem aí. Quer dizer, a maldade eu estou sentindo, ele não. Por quê? Ele continua estando bem. Então, quando eu desejo mal, quero mal, o primeiro a ser prejudicado sou eu. Por quê? Eu mudei toda a minha faixa vibratória. Eu fiquei nervoso, com raiva. Isso modifica o nosso estado. Isso faz mal para a gente. E ao contrário.
Os bons fluidos, ao contrário, sim, pode até curar. Se você encontrar uma pessoa cabisbaixa, você dê um aperto de mão, um abraço, aquela pessoa fala, nossa, que bom te encontrar. Estava tão mal. E que bom. Por quê? Deus nos deu para nós o livre-arbítrio de fazer aquilo que queremos. E cada um, segundo as suas obras. Mas quais as obras que queremos fazer? O bem, a caridade? Ou a maledicência, a inveja, o rancor? Não, né? Pode mudar, Michael. Tem um vídeo aí que eu achei muito interessante, um palestrante aí, esse também é uma das nossas lutas, por favor. Você até quer ouvir. Allan Kardec então nos diz que os corpos orgânicos são assim como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade do fluido vital causa a morte. Nós vamos ficando desvitalizados. Chegamos a um ponto que os remédios já não fazem efeito. E desse modo, não resta outra alternativa. Se não trocar de roupa, se não trocar de uniforme, e voltar ao lar, e esperar o dia de retornar à escola planetária. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. A quantidade de fluido vital se esgota, estamos acabando de ver. E quando nós aprendemos que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, não é a mesma em todos os seres orgânicos, isso corresponde às nossas necessidades reencarnatórias. Do mesmo modo que na Terra nós nos inscrevemos em cursos que duram 1 ano, outro curso que dura 2 anos, um curso dura 5 anos, e aí nós temos que ter cacife, recursos, para bancar esse curso de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Também quando chegamos à Terra, nós chegamos com propostas, com propósitos de uma encarnação mais longa, de uma encarnação mais curta, em função do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar as pendências com a vida biológica, o mau uso do corpo e suicídios perpetrados, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cobrir aquele buraco que nós deixamos. E aí a gente nasce e morre com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos. De acordo com a nossa necessidade. A gente vem fazer um curso rápido aqui. Mas há outros indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. E aí vai ficar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Imaginamos que alguém que viva 100 anos está resgatando débitos, porque vê as diversas gerações que já não são a sua, e a criatura vai se sentindo cada vez mais um estranho no ninho. Os mais jovens o olham como se ele fosse um dinossauro. Os da sua idade já não se entendem mais porque já faltam certos estímulos. Já não podem sair e se visitar reciprocamente, com raras exceções. Já se tornam pessoas dependentes dos parentes, dos descendentes, para levar aqui, para levar acolá, até para cuidar-se, até para tratar-se. Só pode ser resgate. Para dobrar o orgulho,
e ficar nas mãos de pessoas que nem sempre têm amor por nós. Alguns velhos apanham, outros são explorados na sua aposentadoria, que os filhos e netos queimam e eles próprios não veem. Outros são colocados em asilos onde nunca recebem visitas. O curso que eles vieram fazer era de índole prisional. Há outros que vêm, cuidam da família, educam os filhos, colocam os filhos em condições de caminhar, fecham os olhos e voltam para casa, a missão cumprida. Eram aqueles com os quais me comprometi a impulsionar, a ajudar, a orientar o nome do amor. Aqueles que fizeram mau uso do lar, que agrediram a família, que foram ingratos com seus pais, nascem nos braços de mães felizes e expectantes, que morrem de parto, que morrem deixando-os em muito tenra idade, para que eles aprendam a valorizar o amor de mãe, valorizar o lar, numa experiência sempre amarga. Por mais que a madrasta o ame, que as avós, que os avós os amem, por mais que receba carinho e calor, a frustração de não ter sido sua mãe sempre nos acompanha. É maravilhoso ouvir o Raul, né? Hoje ele não está podendo falar bem desse jeito, pois em 2011 ele sofreu um AVC e está conseguindo proferir poucas palavras, mas na sua caminhada. E continuando a nossa palestra, o passe que nós vamos tomar daqui a pouco nada mais é do que a transmissão, né, de fluidos. Olha, é uma transmissão voluntária deliberada de fluidos, energias psicobiofísicas, diz Emmanuel, benéficos de uma pessoa para outra. Que possui fluidos abundantes pode transmiti-lo quem eles carece. A ação fluídica se faz sem a necessidade de quaisquer apetrechos ou aparatos, nem de posicionamento físico especial de quem emite ou recebe os fluidos. Olha que bom. Nós não precisamos de aparato, de lugar, de nada, para podermos transmitir esses fluidos. Estamos aqui na casa espírita, onde se é preparado. Os médicos que estão aí atrás são preparados para transmitir o passe, e essa casa está preparada para receber todos nós que estamos aqui. E muitos de nós, talvez temos mais energias positivas, fluidos benéficos, do que outros. E o que nós podemos fazer quando estamos aqui? Direcionar essas energias benéficas a todos aqueles que estão aqui, que estão na Câmara de Passe, para ser o transmissor dessas energias benéficas para nós. Por quê? Porque nós temos esse poder. Nós não sabemos avaliar. Vimos atrás, precisamos ter o quê? A vontade e o pensamento. Pensarmos no bem. Quantas vezes alguns de vocês já vieram aqui, agradeceram mentalmente a esses amigos que estão aqui na Câmara de Passe? Chegaram mais cedo, estão em oração, servindo de ponte para que todos nós recebemos essas energias benéficas. E nós, nos preparando para vir aqui, eu acho que todos que estão aqui se prepararam, pois acordaram um domingo bonito, né? Acordaram, vieram aqui, esperando receber algo bom. E como que a gente se prepara para receber esses fluidos bons que vão vir desses passes, desses médios, desses amigos nossos? Através da oração, dos pensamentos positivos, ouvindo a palestra. Mesmo que não goste, alguma coisa sempre serve para a gente. Essa palestra para mim foi boa, para mim. Porque a gente é palestrante, o ouvido
fica mais perto da boca, né? Então a gente é o primeiro ouvinte, né? Então é bom a gente poder estar reunidos aqui, onde essa casa harmoniosa que cresce a cada dia em trabalho, em dedicação às pessoas que aqui vêm e fazendo muitas outras coisas, pois a doutrina tem uma filosofia: fora da caridade não há salvação. Um outro, por favor. O efeito do passe. Bom, quando quem recebe está receptivo, assimila bem os fluidos, transmitido daí a necessidade de um preparo prévio da mente, do estímulo à fé e à oração, para estar apto a receber bem o passe, que a gente já comentou. E duradouro, quando o paciente mantém pela boa conduta, pensamento e sentimento o estado melhor que alcançou no passe. Vou dar um exemplo rápido. O passe é como se a gente tivesse um copo. Se a gente pegar um copo e virar de boca para cima, tudo que a gente jogar dentro ele para. Se a gente virar de cabeça para baixo, não para nada. Então, se a gente vir aqui e com o nosso copo, com o nosso pensamento virado para baixo, nós não vamos receber nada. E se a gente vir com esse copo, com a boca virada para cima, e ele quebrado, a gente amassar, ficar nervoso, a gente amassa o copo de plástico, né? E ele fica quebrado. A gente entra, recebe esses fluidos maravilhosos, a gente vem chegando lá fora e vai saindo pelas frestas que a gente abre no dia a dia em nossas vidas. Vamos virar esse copo de boca para cima, para receber tudo isso que está aí, o bom. Vamos procurar absorver o bom, gente, o que é bom da vida. Outra coisa que é muito importante, às vezes a gente encontra as pessoas alegres, que nos faz bem. A gente fica 5, 10, meia hora, 1 hora conversando. E muitas vezes a gente encontra as pessoas que não é do nosso agrado. O que a gente faz? A gente só fala um bom dia e vai embora. Falta o que pra gente? Um pouquinho de caridade. De tentar entender aquela pessoa. De ouvir aquela pessoa. Então nós fazemos o quê? Nós fugimos daquele problema, que não é um problema. A partir do momento que você dá um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho para aquela pessoa, a tua energia cresce, a dele, automaticamente a sua. E o passe, os fluidos, é como uma doação de sangue. Alguém já ouviu falar que quem doa sangue faz mal para quem doa? Alguém já ouviu falar que faz mal? Não. E quem recebe? Faz melhor ainda, né? Tem mais alguma coisa aí, Marcos? A qualidade. Se a pessoa não modificar para melhorar o seu modo de agir, voltará a sofrer desgaste fluídico e desequilíbrio espiritual. O passe é como um remédio, só devemos pedi-lo quando não pudermos mais produzir melhores para nós mesmos. Apesar de procurarmos elevar nossos pensamentos e usar nossa vontade, orando e fazendo o bem. Não é justo que fiquemos recebendo passe que o próximo de boa vontade nos dá. E gastamos essas forças sem responsabilidade, sem nos esforçarmos para manter o nosso equilíbrio físico e mental. É o copo virado para baixo. Mais um, Michael. Agora, eu não sei se vocês conhecem, Plácido Domingo, madrilenho, Zé Carreiras, catalão. São 2 tenores. Eles encantaram o mundo. Pode pôr a musiquinha, Michael. Eles encantaram o mundo até 1984, fazendo grandes shows. E a partir de 1984, por uma tendência na Espanha, onde é dominada pelos madrilenhos, os catalães se rebelaram. Aí fizeram o quê? Os dois se tornaram inimigos. Eles disseram que onde um fosse cantar, o outro também não ia. E todos perderam. O público, eles. Em 1987, apareceu para Carreiras o seu maior inimigo, a leucemia. O câncer no sangue.
onde teve que parar de fazer shows e começar um longo tratamento, onde fez transplante de medula, transfusões de sangue, viajava mensalmente aos Estados Unidos, não podendo fazer mais shows. Dono de uma fortuna muito grande, aos poucos foi acabando esse dinheiro. Quando estava no fim do tratamento, ele ficou sabendo que em Madrid existia uma instituição chamada Formosa, que cuidava de pacientes com leucemia. E como a gente, para ficar bonzinho, a gente tem que ficar doentinho, Carreiras foi pedir auxílio à instituição Formosa. E foi bem recebido, conseguiu finalizar o seu tratamento. E voltou a cantar, a fazer grandes shows, receber bons cachês. E ele fez então o quê? Associou-se à instituição Formosa. Não se inquietou só de se associar. Começou a participar e lendo seus estatutos. O que ele descobriu? Que o seu fundador, o seu maior colaborador e presidente, era Plácido Domingos, e fundara dias após o anúncio de sua doença. Para ele foi um choque, um balde de água fria, porque enquanto ele alimentava o ódio daquele concorrente, o outro fazia algo, emanava de si coisas boas, e num ato de humildade e de simplicidade, em um show de plástico, Zé Carreiras entra e de joelhos pede perdão ao amigo. E ele pega o plástico, levanta, sela ao amigo com um abraço e pede para que cantem juntos, pois assim que o mundo gostaria de ver, juntos. E todos que estavam ali ficaram extasiados, porque ninguém sabia disso até então. E Plácido saindo, um jornalista procura e pergunta: por que criar a instituição para ajudar um inimigo? Não foi só para ajudar um inimigo, foi para ajudar a todos. E se ele precisasse, estaria ali. Por quê? A maior bela voz da Espanha não poderia se calar. E nós, o que fazemos quando sabemos que alguém está em dificuldade? Emanamos os nossos fluidos bons para essa pessoa ou viramos as costas porque ela não é os nossos afetos? Nós temos esse sentimento dentro de nós, do bom e do mal. E quando a gente só alimenta o mal, quem sente primeiro é nós. Então, eu acho que nós temos a oportunidade de emanar o bem a todo mundo. E através de um aperto de mão, de um abraço. Eu gostaria que nós encerrássemos essa palestra, que todos se cumprimentassem, dessem um aperto de mão e desejassem a maior saúde a todos. Essa vai ser a nossa oração do dia. Que todos sejam. Gente, muito obrigado e que Deus o ilumine